Gente, já foi mandado lá no grupo, só lembrando, a lista de presença já está no grupo. Não se esqueçam de assinar, tá bom? Para a gente ter um controle de quem está participando. E agradeço a presença de todos já. Oi, gente. Boa noite. Só avisando para todo mundo que essa reunião está sendo gravada, que a gente vai postar no YouTube, igual eu já mandei os outros links na semana passada, para todo mundo aí poder ver depois, se quiser, ou alguém que não conseguiu ver, acompanhar depois. Igual a Lari falou, boa noite, meu nome é Paula Fulana, eu sou coordenadora da Rede Emancipa aqui em BH, eu sou coordenadora da unidade do Centro Floresta, né? E também estou participando aqui da coordenação do grupo de leitura freiriano, né? Eu faço direito na UFMG e hoje eu vou fazer a apresentação do capítulo 2. Eu vou começar essa apresentação falando um pouquinho que eu pretendo dividir mais ou menos em duas partes principais do pensamento do Paulo Freire nesse capítulo. Primeiramente, né, ele vai trazer para a gente o que seria essa concepção bancária da educação e explicar como isso é um instrumento de opressão, né? Primeiramente, ele começa com uma explicação do que seria essa relação de narração, né? Essa relação de dissertação entre um sujeito que seria um sujeito ativo, o educador, e ali um certo sujeito passivo, receptor daquilo, como um mero depositor daquele conhecimento, que seria o educando, né? E o Paulo Freire traz essa concepção, né, como uma palavra que é dita pelos educadores para os educandos, como uma palavra vazia, né, mera dissertação de conteúdo programático, sem a participação ativa e efetiva dos educandos. Essa concepção, né, coloca a educação como um ato de depositar apenas. Eu vou depositar um conhecimento a essa outra pessoa, ao educando, né? E isso ele chama de concepção bancária de educação, né? Quando os educandos, eles não estão ativos no processo. Eles estão ali apenas como receptores de alguém que detém o conhecimento e que vai passar para eles. O Paulo Freire, ele coloca essa educação bancária como sendo uma engrenagem, né, do sistema de opressões. E como que essa educação bancária ela se coloca como perpetuadora da educação da opressão, né, do sistema de opressões. Porque quando esse educador, né, ele é o que pensa, ele é o que educa, ele é o que sabe, ele é o que diz, ele atua, ele escolhe o conteúdo e o educando, né, ali o aluno está sendo como um mero depósito. E o Paulo Freire vai falar, né, você arquiva as pessoas estão sendo arquivadas nessa educação, elas estão sendo tiradas da praxis, tiradas da relação ali com a realidade. E esse tipo de educação também, que vê o educando, vê o aluno como mero depósito, pressupõe uma absolutização da ignorância desse outro. Então, esse educando é visto ali como um sem saber, como uma pessoa sem voz, sem, sem o que dizer, né? Sem saberes. E que seria a função do educador transferir conhecimento para essa pessoa. E esse tipo de educação, né, essa educação bancária, que é fundamental para o pensamento freiriano e que depois vai ser trazido nos outros livros que ele trabalha também, essa educação ela serve à ideologia da opressão. Porque quando você tem um ato de educação que tenta anular e minimizar
os interesses e as vivências, os saberes desses educandos e não estimula uma inserção crítica dessas pessoas na realidade, o que ele faz é anular, né, minimizar essa criatividade, minimizar essa criticidade e que isso satisfaz e é interessante para os opressores. Porque, de certa forma, você está criando um sujeito ali passivo e silenciado. E quanto mais silenciado, quanto mais passivo, quanto mais domesticado for esse educando, melhor é para esse sistema de opressões, né? Mais fácil é ter uma elite dominadora. E aí o Paulo Freire fala, e isso eu acho muito interessante, que ele põe, né, no capítulo que quando alguém tenta trazer uma educação que saia dos módulos da educação bancária, a reação desses opressores é sempre uma reação de tentar frear isso, de não deixar isso ir para frente. E isso fica muito claro num governo Bolsonaro. Gente, o áudio tá ruim para todo mundo também? Pra mim tá ok. Pra mim também tá ok. Ai, tudo bem. Celeste, talvez seja legal você sair e entrar de novo na reunião, ver a internet aí. Vou continuar, gente. De certa forma, né, quando você tem esse ataque muito grande, né, ao Paulo Freire pelo governo Bolsonaro, e sempre assim coloca o Paulo Freire como sendo um monstro ali, né? É justamente essa reação que o próprio Freire fala a essa educação estimulante do pensar. Porque essa educação que estimula o pensar, ela é ameaçadora às ordens vigentes das ideologias opressoras, né? Essa educação bancária, ela tem esse caráter paternalista que tenta criar, né, disciplinar a entrada do mundo para esses educandos, né? Como se fosse capaz, como se esses educadores bancários fossem capazes de ditar o que é o certo, ditar o que é o correto, o que deve ser pensado. E isso tem como objetivo, né? Essa educação tem como objetivo dificultar um pensar autêntico, um pensar que seja revolucionário, um pensar que seja transformador e que venha ali com uma noção de inserção crítica no mundo, né? E é muito interessante pensar, e essa parte eu gosto bastante, é que ele fala que as opressões, né, que o sistema de opressão, eles são necrófilos, né? Eles amam a morte, no sentido de querer mecanizar a vida, de querer tirar essa organicidade da transformação e da mudança, e ama o controle. E ele traz até uma passagem do Fromm, assim, que diz que amando o controle, no ato de controlar, mata a vida. Então, essa opressão, ela vai para o meio da educação através da educação bancária, né? E aí o Freire vem trazendo, depois de apresentar o que seria essa concepção bancária, colocando o que seria uma educação autenticamente libertadora, né? E o que pressupõe ser uma educação libertadora. E é muito interessante como que o Freire constrói isso da educação libertadora como sendo uma educação problematizadora, uma educação que pressupõe a praxis, pressupõe a ação e reflexão dos homens no mundo e sobre como eles podem e são capazes de transformar esse mundo. Essa inserção que supera essa contradição do educador e educando, essa verticalidade de apenas um depósito, e afirma ali uma educação que venha majoritariamente do diálogo, da intercomunicação, da construção coletiva da educação. Essa educação que pressupõe um educador que seja companheiro, que pense o mundo junto com seus educandos e que os educandos também tenham ali um papel de fazer com que o educador também pense o mundo junto com eles. Então, é uma troca, né? E vem aqui, esse capítulo é tipo emblemático
na obra freiriana, com uma das passagens mais assim famosas, né, do Paulo Freire, que é o ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. No sentido de que é através desse diálogo inserido na realidade concreta que vai vir e que vai ser propício um ambiente de educação, de conhecimento e de libertação. E é interessante que ele fala aqui, bota muito claro que o educador, ele é educando. E o educando também vai ser educador. Então, ele rompe com isso de eu sou educador, eu sou educando, eu te transfiro um conhecimento e você recebe passivamente. Aqui na educação autenticamente libertadora, né, da educação como prática da liberdade, os sujeitos são ativos. Todos os sujeitos são ativos no processo educacional. E os educandos, eles vão ser investigadores. Eles vão estar ali expostos a uma criticidade, à inserção crítica no mundo. E esse educador, ele tem ali o papel de desafiar, de criar um ambiente desafiador, que traga, que instigue, né, essa criticidade e que ao tempo inteiro o conteúdo que vai ser trabalhado não seja algo que o educador apenas escolheu e vai colocar ali para aquelas pessoas. Vai ser um conteúdo que vai sofrer alterações e vai se refazer na medida que educadores e educandos passarem por esse processo educacional do diálogo e conjuntamente. E uma parte interessante também é que o Freire sempre coloca que essa relação e essa reflexão sobre o mundo, essa inserção crítica, ela não é abstrata e ela não pode ser abstrata. Ela tem consciência de mundo, né? Assim, e o mundo é mundo por conta da consciência. Então ele coloca que o mundo e a consciência se dão no mesmo instante. E que sempre, né, o que vai estar acontecendo ali, né, nessa educação propriamente libertadora, vai estar inserido dentro da realidade, vai estar pensando sobre o mundo que ali se constitui. Agora passando, né, para essa última parte do capítulo, que ele coloca o homem como ser inconcluso, consciente da sua inconclusão e seu permanente movimento de busca do ser mais. Esse homem, como um ser inconcluso, é um homem que é um ser histórico. Esse homem que está sendo. Esse homem que está em constante mudança e em constante mudança, assim como o mundo, né? A problematização, a educação problematizadora, ela reforça a mudança. Ela reforça a transformação e o pensar para frente, uma futuridade revolucionária, né, que o Freire coloca. E isso é muito interessante, ele vai trabalhar depois na Pedagogia da Autonomia, em 96, o Pedagogia do Oprimido, em 68, quando ele fala que faz uma crítica ferrenha a essa noção fatalista de mundo, de uma noção que é intransponível, que o mundo é isso e que o mundo está dado, que não tem mais o que fazer, que nós estamos imersos na desgraça e é isso. Essa noção fatalista, para o Freire, né, ela auxilia, né, um discurso neoliberal de deixar as coisas como estão, né? E a educação libertadora, ela que é problematizadora e é ali inserida na história, na praxis, ela pressupõe essa mudança, essa transformação, essa busca por algo, por desmantelar essas amarras da opressão, né? E essa incidência transformadora dos educandos e educadores nesse processo é muito importante. E quando ele fala aqui, né, nessa busca por um ser mais, é uma busca por uma humanização cada vez maior das pessoas. As pessoas têm essa busca pela humanização, por um ser mais, por um estar
mais humanizado possível e que sempre vai acontecer e que só pode acontecer em comunhão, em solidariedade, numa noção coletiva, porque a partir do momento que você tem uma busca que ela é individualizada, ela vira uma busca por ter mais, não uma busca por ser mais. E o Paulo Freire traz essa noção de um ser no mundo, um ser que pensa sobre o mundo, estando no mundo e transformando esse mundo, né? Então, é muito interessante que esse ser mais e essa busca por um ser mais, ela sempre é contrária e vai tentar desmantelar o sistema de opressão. Porque, e aí ele coloca uma passagem assim muito importante, é que nenhuma ordem opressora suportaria que os oprimidos todos passassem a dizer porquê. E esse porquê é isso, é essa educação libertadora, uma educação que pressupõe diálogo, pressupõe possibilidade de transformação, pressupõe problematização, inserção crítica, e que vai trazer ali esse processo de educação que é um processo dialogal e um processo transformador da realidade, né? E por último, assim, que eu gostaria de trazer é que o Freire ele vem reafirmando que os educadores e os educandos que estão no processo de educação libertadora têm essa veia revolucionária, né? E se a revolução, se o processo revolucionário ela não for através da educação libertadora, não faz sentido, né? O processo revolucionário ele não pode ser um processo bancário que pensa em ser manter uma educação bancária. Pelo contrário, essa nova sociedade, essa sociedade que desmantele o sistema de opressões, é onde essa educação libertadora vai estar no seu estágio mais pleno. Então, é isso, gente. Obrigada por me escutarem. Assim que eu termino. Boa, Paula. Maravilhosa a sua abertura. Então, gente, a gente tá aberta às falas, tá? Quem quiser tá contribuindo aí com as suas impressões, tá aberto. Enquanto, né, as pessoas vão se organizando e se inscrevendo aí, eu queria estar falando um pouquinho, se me permitem, que eu acho que a Paula muito bem aí, né, o que Freire fala nesse segundo capítulo. Eu queria pontuar algumas coisas, né, que neste capítulo, né, falando um pouquinho sobre a educação bancária e a educação problematizadora, e Freire coloca aí mais uma vez a importância da educação como um ato político, né? Da educação como uma manifestação das lutas de classes mesmo, da questão dos oprimidos pelos oprimidos, e não que a liberdade venha da doação ou da bondade das camadas dominantes mesmo, né? Eu acho que é muito bem colocado quando ela forma que a prática bancária, ela subordina, né, o educando, ou seja, ela sufoca o gosto de rebeldia, e aí a gente pode perceber isso muito claramente na educação que a gente tem hoje. Eu, enquanto pedagoga, tratando lá desde pequenininhos, né, eu percebo muito isso quando peguei também as turmas do Emancipa e fui dar aula para os maiores, que os professores falam assim, né, nossa, mas por que às vezes esses meninos têm dificuldade de participar? Por que esses meninos não respondem quando a gente pergunta muitas vezes? E aí, nas aulas dos pequenininhos, aí, tipo, a professora tá falando lá qualquer coisa, aí a criança
dando a aula certinha, por exemplo, de português da criança. Ah, saber que minha avó fez uma cirurgia, e aí o professor já reprime aquela criança, porque ela tem que ficar calada o tempo todo, e ela não pode expressar nada além do que está proposta na aula dela, né? Ela. E aí chega com isso tudo, chega na época da adolescência, o aluno aprende que aquele é o tipo de educação, e mesmo quando você quer propor um outro tipo, ele tem dificuldade de se adequar a esse novo tipo. E a gente pode perceber isso também, eu acho muito claramente, na nova proposta de educação, que é pelo PET, né, aqui no governo de Minas Gerais. Os professores podem abordar, quem dá aula no estado e tudo mais pode abordar isso, mas eu acho que reflete muito uma educação que a criança, um adolescente ou a criança assiste um vídeo, tem que estar resolvendo as atividades e só pergunta o professor, não tem uma criticidade, não tem um diálogo, não tem um aprendizado real, porque o aprendizado é entre o professor e o aluno, tanto o professor aprende com o aluno, quanto o aluno aprende com o professor. Eu acho que é basicamente isso aqui, encerro a minha fala. Alguém se inscreve? Então, eu acho que o resumo que a Paula fez foi ótimo, né? O meu nome é Maria Celeste. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Estamos sim. sim. Então, eu acho que o resumo que a Paula fez foi ótimo, assim, né? Acho que trouxe bem, mas eu acho que você trouxe essa questão que é o que o tempo todo também eu fiquei pensando muito nisso, assim. Eu tenho uma experiência pequena em sala de aula, mas eu fiquei pensando muito, quer dizer, como que a gente porque ele fala, quer dizer, você fica muito imerso, né? Quer dizer, quem passa por essa educação bancária e todo o sistema de opressão acaba que o oprimido fica muito imerso, né, nessa. E aí, como conseguir fazer com que ele, né, se perceba, como ele queira fazer essa reflexão, quer dizer, essa dificuldade, né, que a gente sente quando você começa a propor alguma questão para ser debatida, né, ampliar esse campo de debate. Quer dizer, como que as pessoas, como que é nefasto, né, o efeito disso sobre as pessoas e sobre a comunidade como um todo, assim, né? Como vai criando esse bando, né, esse gado aí todo reprimido, todo muito travado, né? Boa, Letícia, sua vez. Pode ir. Boa noite, gente, tudo bem? Sou Letícia, sou coordenadora do Emancipa Pinheirinho aqui em São José dos Campos, interior de São Paulo, e eu achei muito importante essa discussão. Esse livro, ele fala muito do nosso trabalho com o Emancipa, né? Assim, ele fala muito, não, acho que a nossa metodologia, entre aspas, tem muito a ver com o que o Paulo Freire fala nesse capítulo. E eu gostaria de fazer aqui dois paralelos, né? Com o livro do Silvio de Almeida, o que é racismo estrutural, quando ele fala do racismo institucional, que fala do papel das instituições, né, em ser uma propagadora, do racismo, né? E eu acho que se trata bem disso. Quando a educação ela é
nesse formato, né? A maior parte da educação é nesse formato da educação bancária, é justamente porque existe uma ideologia da classe dominante que precisa ser propagada para que ela possa estruturar a forma como as opressões da sociedade, né? Entre elas, o racismo. Por isso que o racismo institucional, a escola, a educação, ela faz parte de uma instituição que é gerida pelo Estado, que tem o papel de fazer a manutenção dessa opressão, né? Porque é através dessa opressão, através dessa lógica que o capitalismo é estruturado, é assim que ele sobrevive, né? E outra coisa também é o projeto Escola da Família, o projeto Escola Sem Partido, desculpa. Ele fala muito bem, uma das partes no projeto Escola Sem Partido, que o aluno é como se fosse uma folha em branco, e você depositar o que eles chamam de ideologias, né? Ideologias de esquerda, ideologia de gênero, é como se o aluno não tivesse uma história, como se ele não tivesse um conhecimento prévio, né? Você falar que o aluno é uma folha em branco, ele não tem uma história, ele não tem uma realidade. Então, é muito baseado nessa lógica que esse projeto o projeto Escola Sem Partido vem, né? Com essa lógica que é justamente oposta à lógica que o Paulo Freire preconiza, né? Que é da educação popular, de conversar com o conhecimento, com a realidade do aluno, porque ele traz uma bagagem, ele traz uma história, né? E eu achei muito interessante nesse aspecto, assim, acho que um pouco a letra é meio isso, formando cidadãos que vão ser a força de trabalho barata que vai sustentar o sistema como ele está. Cidadãos que têm esse senso crítico, eles são muito menos manipuláveis, né? É muito mais difícil de manter o status do jeito que ele está, formando pessoas que têm a consciência do seu papel na sociedade de sujeitos, né? Sujeitos da história, sujeitos políticos mesmo. É isso. Oi, posso falar? Boa, Letícia. Mônica, é você. Obrigadinha. Então, a impressão que eu tenho é que é uma bola de neve, ou seja, tem uma retroalimentação, uma coisa alimenta a outra. Hoje, por acaso, eu ouvi que grande parte desse material que está sendo veiculado nas escolas estaduais, aqui no estado de Minas Gerais, ele está sendo produzido por professores da rede. E logo no início, por umas 2 semanas, eu assisti algumas das aulas da televisão, só para ter uma ideia, e era aquela transmissão direta mesmo de coisas a serem memorizadas, né? Não tinha uma grande, na minha percepção, pelo menos, não tinha nem uma grande preocupação no raciocínio da coisa, em entender o que estava sendo tratado. E sim uma coisa, então é isto, que é isto, que é isto, papá, papá, papá. Então, esse tipo de posição eu percebo como muito arraigado na grande maioria dos professores, e não só na rede estadual. E, às vezes, eu sinto como isso é uma estaca de segurança, porque se você começa a discutir como as coisas funcionam ou como poderiam funcionar, e os alunos começam a participar nisso, vai chegar uma hora que o professor não vai ter resposta.
E eu sinto que os professores se sentem muito fragilizados. Então, se eles não tiverem resposta, eles ficam numa situação mais frágil ainda na sala de aula. Inclusive porque muitas vezes eles enfrentam atitudes agressivas dos alunos e dos pais dos alunos. O que também é alimentar, por isso que eu digo que, na minha percepção, é uma bola de neve, porque essa resposta agressiva muitas vezes é em função da atitude prepotente dos professores. Então, nesse ponto, eu acho que um chave que foi tratado é que toda essa pedagogia do Paulo Freire, ela se baseia no trabalho conjunto, não no trabalho individual, como foi muito bem pontuado, que o trabalho individual vai levar a metas individuais e não a um crescimento social. É isso, eu falo um pouco muito. Obrigada. A próxima pessoa que está inscrita aqui é a Rafaela. Tá certinho? Rafaela. Vocês me ouvem bem? Oi, boa noite. Boa noite. Dá para ouvir? Acho que tá bem baixinho o seu som. Tá bem baixo, eu não consigo nem ouvir. Tá, então eu vou retirar minha inscrição, porque eu não tenho conseguido solucionar o problema nesse aplicativo. Obrigada. Poxa. Rafaela, se você quiser mandar aqui no chat, ou então lá no grupo do WhatsApp a sua fala, eu posso ler aqui para o pessoal também. A próxima pessoa é a Lúcia. Lúcia é a próxima pessoa. Lúcia? Poxa. Vocês estão me escutando, gente? Sim? Tô ouvindo? Tá. Eu acho que Entendo. talvez a Lúcia não esteja escutando, ou tenha acontecido alguma coisa. Eu vou passar para a próxima pessoa, que é a Ana Clara Moreira. E aí, quando a Ana Clara falar, eu chamo a Lúcia novamente. Ana Clara. Oi, pessoal. Boa noite. Vocês me ouvem? Ouço um pouco mais alto que a Rafaela, mas ouço. Eu vou tentar falar mais alto, então. Eu só queria pegar um gancho da fala da Larissa e também da Mônica, que eu não sou formada, mas eu estou cursando o curso de licenciatura em matemática, e aí participando de um projeto de iniciação à docência, que é o PIBID, eu pude notar o quanto os alunos não têm liberdade de falar dentro da própria sala, sabe? E quando eu digo assim, liberdade de falar dentro da própria sala, eu estou dizendo liberdade de falar durante a aula, assim, se comunicar com o professor durante a aula. Porque uma coisa que me intrigava muito é que, entre si, a convivência entre os alunos era algo muito próximo. Mas aí, quando eles tinham que falar com o professor, era algo que se resumia à matemática, sabe? E quando eu digo se resumia à matemática, e agora pegando
o gancho na fala da Mônica, é como ela disse, como ela notou no PET, né, que ela falou, como as aulas estão sendo, que é basicamente aquele faz muitos exercícios e faz mais exercícios e só corrige. E como a Larissa falou, se a gente for pensar na educação como um ato político, acaba que tem muita gente que acha assim que dá para falar de Paulo Freire ou então discutir coisas apenas em aulas de história, de geografia e tudo mais. E assim, eu acho mais assim, né? Não tenho uma rotina como professora de nenhuma turma, porque eu nunca fui. Como eu disse, ainda estou na graduação e tal. A única oportunidade de sala de aula que eu tive foi o PIBID. Mas eu acho assim, a matemática, apesar de todo mundo achar que se resume em conta, o contato, assim, a liberdade entre o professor e o aluno, a discussão em si, ela é muito essencial, sabe? Porque a matemática tem como ir muito além do que só fazer conta, ou então só somar, ou então só resolver uma equação, sabe? E uma coisa que a gente discutia muito era o tal do faz muitos exercícios, né? E muitos professores ainda têm essa visão do faz muitos exercícios e a aprendizagem se dá diante disso. Então, assim, eu queria só colocar esse ponto que a gente estimule, né? Essa discussão não só em disciplinas da área de humanos, mas também nas disciplinas da área de exatas. Obrigada. Importantíssimo isso. Importantíssimo. Lúcia, é com você. Você conseguiu ligar seu microfone? Sim, boa noite. Agora vocês me escutam? Sim. Ok. Meu nome é Lúcia, eu sou geóloga de profissão, de graduação, e aprendi a me tornar professora sendo professora de geologia na UFMG. O curso de geologia é bacharelado, eu trabalhei antes em empresa e vim para a UFMG. E foi na relação com colegas e principalmente com estudantes que eu aprendi e me tornei professora. Tive contato com o texto de Paulo Freire, em 1980, e me marcou muito este capítulo e esta concepção de educação bancária, porque era tudo o que eu não queria fazer, partindo, inclusive, do pressuposto inicial de que estudantes chegam ao ensino não como uma caixa vazia, né, onde se deposita conhecimento, mas como pessoas que vivem no mundo e, portanto, trazem em si experiências, conceitos, etc. Mas eu não sabia como fazer isso. Eu não sabia como fazer, como trilhar o caminho. E nesse sentido que eu digo que aprendi com estudantes, com esse desafio de uma relação que se dá mediada pelo conhecimento, mas que é uma relação humana, uma relação com o mundo e com determinados conteúdos. O que eu acho interessante é que eu sempre pensei que uma educação que não que congela a criatividade, a criticidade, é uma educação que, inclusive, não contribui para que as pessoas se sintam agentes no mundo, agentes transformadoras e agentes capazes de construir e de caminhar em novas perspectivas. Muitos professores da educação superior, pelo menos em universidades públicas, os professores são também pesquisadores. E a geração de questões, a problematização
é o motor da ciência, né? As perguntas são os motores da ciência. Só que ao participar da atividade com estudantes, muitas vezes, quem pratica a ciência e tem esse motor na problematização e no questionamento do próprio conhecimento, então, quando se trata da educação, muitas vezes não segue aquilo e simplesmente se coloca numa posição de transmitir ou de depositar, né, passivamente na mente dos estudantes aquele conhecimento já estabelecido. Acho que a educação problematizadora, que no texto me parece caminhar no mesmo sentido de educação libertadora, para mim há uma diferença, porque a problematizadora, para mim a diferença está no aspecto da criticidade. Quer dizer, não apenas problematizar, ter a participação, quebrar aquele conceito que eu acho muito interessante, né, que diz que a educação bancária é disciplinadora da entrada do estudante no mundo. Né, quebrar com isso na forma de reconhecer o estudante no mundo e numa relação com o mundo. Então, esses elementos são importantes, claro, mas também e que eu acho fundamental é a criticidade no sentido do próprio conhecimento que está sendo problematizado e construído e do papel de cada um, estudantes, professores, professoras, nessa relação do mundo e do conhecimento trabalhado, produzido, questionado, problematizado, mas como elementos de transformação. E isso realmente é uma tarefa e uma questão que tem que ser conjunta, né? Que tem que ser ali na presença, na discussão, e não sei por que momento nós vamos passar agora com essa generalização, essa extensão do ensino remoto a todas as dimensões da educação, que eu espero que seja nesse momento, mas tenho receio de que depois não será reversível da forma como eu gostaria que fosse. Obrigada. Boa demais. Renata, você está conseguindo já falar? Ou é Rafaela? Desculpa, Rafaela. Dá para ouvir? Agora sim. Boa noite, gente. Estou aqui pela primeira vez pelo celular, eu já participo de um grupo, inclusive de discussão de Paulo Freire, que usa esse aplicativo, e na quarta-feira, pela primeira vez, eu tive problemas no computador. Então, desculpem aí o contratempo. Bom, os comentários que eu queria fazer, é a primeira vez aqui, primeiro, né? Então, cumprimentar a todos, agradecer, participar, eu não conhecia a rede Emancipa, né? E uma amiga que sabe que eu estou me aprofundando mais em Freire, devido a uma pesquisa de mestrado, me mandou o link, e eu solicitei a participação, mas não pude estar presente nos dois anteriores. Então, agradecer e dizer assim, que a primeira coisa que eu pensei se conecta um pouco com o que a Letícia falou, né? Quando a Paula estava expondo e ela comentou sobre a forma como Paulo Freire é tratado nesse governo, como que é agressivo, né? E essa coisa da escola sem partido, como que confundem. A gente lê um texto no grupo de discussão de Paulo Freire, eu sou aqui do Espírito Santo, e no nosso grupo a gente discutiu um texto sobre o tomar partido. Não tem como um sujeito que pensa não tomar partido. Silenciar já é tomar partido em alguma coisa.
E as pessoas confundem isso com o partidário, né, com o partidarismo, e com aquele medo de uma educação libertadora, libertária mesmo. Então, esse medo, esse pânico, leva a tantas ofensas, né, que Paulo Freire recebe. Isso era uma coisa que eu gostaria de partilhar, e uma outra coisa é que há uma tendência de se acusar uma educação com base em Freire, freiriana, sem metodologia, sem método, e é exatamente o contrário, né? Tem objetividade, tem método, tem organização. É uma educação com um caráter essencialmente político, porque para Paulo Freire ser educador, né, é ser político, educação é um ato político, e mais um motivo para tanto medo, né? Só que aí esse ser da polis aí é algo que a gente precisa pensar, né? Que polis, que mundo que a gente quer? Então, é um mundo sem desigualdade, né? A gente quer transformar esse mundo, não esse mundo com tantas opressões que a gente vive. E aí, para finalizar, a Mônica me despertou essa reflexão em relação ao online que a gente está vivendo, né? Esse ensino remoto, esse turbilhão que nos foi imposto por causa da pandemia. E aí eu só consigo pensar no ser mais, assim. Eu mesma, enquanto educadora, são 21 anos, e só depois mesmo de conhecer melhor Freire, que eu me sinto uma professora melhor, porque eu não acho que eu era autoritária, não acho que eu deixava de ouvir os alunos, mas acho que conduzia demais o processo, né? E fazer esse movimento contrário é um exercício constante. E aí, como fazer isso no online? É a última coisa que eu queria dizer, né? Se a gente tiver essa consciência, é possível proporcionar mais discussão, passar a palavra para os alunos, ouvir mais, mesmo nessa situação do online. Era isso. Obrigada, gente. Boa, Rafa. Maria Clara, tá aí? Lari, acho que era a Ana Clara, ela... Ai, desculpa. Ela já falou na hora que você caiu. Então tá bom. Eu acho que eu tinha me inscrito, acho que eu sou a próxima, né? Eu queria falar bem rapidinho, assim, perdão, não gravei o nome. Quando fala, né, que é quando alguém disse que às vezes é algo que a educação ela fica meio que presa, assim, meio que imersa, né? E o Freire coloca no capítulo uma questão interessante, assim, de que mesmo que às vezes a intenção do professor não seja, tipo, praticar essa educação bancária e assim, fazer essa relação verticalizada em sala de aula e tal, mas por ser ali, né, esse método mais difundido e mais assim, que é o método esperado, né, pelas ideologias opressoras e tal, eu acho interessante como que, assim, muitas vezes esse tipo de coisa de, eu quero passar o conhecimento, eu quero ajudar, eu quero fazer essa assistência, eu quero dar esse apoio, dar esse conhecimento, às vezes e ele coloca como uma falsa generosidade, né, assim, e que a verdadeira generosidade, essa verdadeira solidariedade, ela estaria nessa educação que é em comunhão, em diálogo, e que, muito bem colocado, é muito difícil, né, a gente pensar num governo igual a gente está tendo e quais que são os desafios que isso se coloca, e enquanto freirianos, né, que queremos trazer para a sala de aula essa educação que seja dialogal, que seja verdadeiramente transformadora, né? O quanto que muitas vezes vai ter um rechaçamento, uma incidência muito forte contra as pessoas que queiram
e que defendem esse tipo de educação, porque é essa educação que traz e que tem o potencial de trazer uma mudança assim muito grande que assusta, né? E que dá medo, porque um medo dessa liberdade, né? Porque assim pressupõe, e gosto muito de quem falou por último, de que Paulo Freire às vezes é colocado muito livre e tal, mas assim, na obra dele ele vai construindo essa metodologia mesmo, no Pedagogia da Autonomia ele coloca muito certo, assim, que o que ensinar precisa ter, né? Precisa ter esse respeito com a sabedoria do outro, precisa ser crítica, não pode ser discriminatória, não pode ter esse caráter de manutenção de opressões. E, assim, eu acho isso muito interessante. Boa, Paula. Sara, com você, meu bem. Oi, gente, boa noite. Primeiro que o debate sempre é muito legal. Falar de Paulo Freire e contextualizar com os nossos tempos é sempre um movimento muito bacana. Inclusive porque, apesar desse livro ter mais de 3 décadas, se eu não me engano, ele acaba se tornando muito real a partir do que a gente constrói, da educação que nós queremos, etc. Então, pegando um pouco o gancho de duas coisas. Primeiro que Freire, ele é dialógico e dialético. E essa semana, engraçado que eu estava conversando com uma amiga que faz o curso de História, me perguntando o que era dialógico e o que era dialético. E eu acho que a definição mais clara do que é isso é que dialógico e dialético não são antagônicos. E dialógico e dialético tem a ver com o diálogo e as contradições. Então, portanto, quando Paulo Freire coloca que a educação ela tem que ser dialógica e mais também dialética, é trabalhar com a ideia que existem contradições na sociedade, que essas contradições são amarradas a partir de um sistema opressor, um sistema explorador, e nisso é necessário pensar e repensar e construir uma educação que consiga dialogar com os oprimidos, que são a base daqueles que são contrários a esse opressor e esse explorador. Então, portanto, quando ele fala ele quer abrir o diálogo com uma base de trabalhadoras e trabalhadores que estão marginalizados na sociedade. Por isso que ele faz a experiência no Nordeste brasileiro, porque a época dele, a década dele, o movimento Sem Terra, especialmente, era um movimento de maior envergadura, de maior organização, de maior ação política existente, movimento social existente no país naquela época. Talvez, se Paulo Freire estivesse vivo hoje e formulando e organizando o pensamento pedagógico brasileiro atual, talvez Paulo Freire estivesse no Capão Redondo, junto com a galera do hip hop, junto com o Mano Brown, junto com essa galera que formou, por exemplo, o Galo, que é um entregador antifascista, ou mesmo estaria nas perifas juntamente com a molecada que vai para o baile funk, que pensa, que se organiza e se atrai, e se movimenta no baile funk. Então, eu penso que a lógica que o Paulo Freire trabalha, a partir dessa lógica dialética de contradições, ele também constrói um movimento de oposição ao que a educação vinha construindo, que é uma educação bancária, uma educação produtivista, uma educação que produz mais do que necessariamente ela precisa. Então, uma educação que é muito producente, mas que é conteudista, que pensa no resultado e não pensa
no contexto, no processo que a educação requer, desse ensino-aprendizagem, essa lógica ensino-aprendizagem. Então, portanto, Freire se torna atual para as nossas ações enquanto educadoras e educadores em compreender que quando a educação não se faz sozinha, é de que ele quebra essa lógica novamente, de que a educação ela só pode ser conteudista de alguém que passa o seu conhecimento para outro. Então, portanto, ele também quebra novamente essa lógica ao colocar que a educação ela é uma via de mão dupla. Então, esse capítulo, na verdade, ele é um capítulo de quebra de lógicas formais construídas ao longo de toda a educação, da história da educação brasileira. Então, ele tenta fazer com que haja uma quebra dessas lógicas formais para construir uma nova pedagogia, um novo processo pedagógico que tem como base o diálogo a partir das experiências que cada um traz para si e traz para o coletivo. E a outra que é que não se tem educação sozinha, a educação ela é conjunta com todos. Então, por exemplo, hoje que a gente tem um ensino remoto como sendo parte dessa discussão, o ensino remoto ou ensino à distância, como queiram chamar, só não é educação à distância porque não é educação. O que há, na verdade, é um processo de, novamente, uma educação bancária, de quem o professor está falando para que um grupo de pessoas só ouçam, não discutam, não tenham contato olho no olho, não tenham relação com as pessoas. A gente sabe que eu sou da educação física, né? Então, como professora de educação física, a gente sempre aprende que o corpo fala. Então, a gente fala se gesticulando, a gente fala com o olhar, a gente fala com a expressão. Então, portanto, esse contato e o contato coletivo entre não somente aluno e professor, mas todos que compõem o espaço escolar, o espaço da educação, eles são importantes no processo de ensino-aprendizagem. Então, portanto, tem uma quebra aí, um retorno, na verdade, retrógrado àquilo que o Paulo Freire vem trazendo há 3 décadas. Mas era isso um pouco que eu queria falar. Importante a fala da Sara também. Muito bom as falas de todos aqui. Alguém mais quer contribuir? Vi aí a Mônica falando sobre esse novo ministro da Educação, né? Que a gente tem um novo desafio, além do ensino remoto, né? E é realmente um desafio muito grande para a gente nesse tempo de pandemia. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Tá aberto, gente. Então, gente, já que ninguém se inscreveu mesmo, né? Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Vou esperar para ver se a Paula quer finalizar com alguma coisa. Mas na próxima, daqui a 15 dias, né? Estaremos juntos aí novamente. Então, já comecemos a ler o capítulo 3, né? No dia 17, vamos ter uma participação da Ana Paula Ferreira Pedroso, que é doutora em Educação pela UFMG, e vai estar acompanhando aí com nós, né, ela que dá uma disciplina na UENG de Ibirité, somente sobre Paulo Freire aí, para acrescentar ainda mais no nosso debate. Então, nos vemos daqui a 15 dias e foi muito bom estar com vocês. Paula, quer finalizar? Oi,
quero finalizar, eu queria agradecer todo mundo aqui, assim, particularmente, para mim, assim, tem sido muito importante ter contato com todos vocês, assim, eu tô no início dessa caminhada na educação e poder, assim, ter esse contato está sendo, não consigo nem dizer o quão engrandecedor, e eu queria, né, fechar aqui essa discussão trazendo, assim, mesmo essa noção do Freire, que para mim é muito importante, que é a de sujeitos inseridos dentro de um mundo, que são capazes de transformar esse mundo e que são capazes, coletivamente, de gerar uma transformação, né? Eu acho que o Freire e a forma como ele escreve, muitas vezes, justamente passa, né, esse sentimento esperançoso, assim, pra gente. Eu acho que no momento que a gente vive, com um governo que ataca tanto, né, a educação que se propõe a transformar, ler o Freire é muito importante, porque é uma lembrança para a gente do que uma educação transformadora é capaz e ao que ela se propõe e a quais amarras ela se dispõe a problematizar, criticar e transformar, né? E que a gente esteja aí sempre juntos nesse compartilhamento de saberes, compartilhamento de noções para que a gente se humanize, né, em comunhão, se humanize cada vez mais nesse movimento coletivo, né? Então, é isso. Eu que agradeço. Lúcia, só finalizar, porque sua fala foi maravilhosa, é muito bom ter a participação de todos, assim, de todas as idades, para a gente somar nessa educação aí, que é o que a gente quer, mesmo. Obrigada a participação de todos, gente, uma boa noite. Boa noite. Boa noite.